nesse momento, você vai fazer dessa canção a sua oração sincera, de todo o teu coração, para Deus. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo no teu falar, como te estar. Eu vim aqui buscar teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Muito boa noite, meus amigos, a nossa programação ao vivo no Facebook. Mais uma vez, estou aqui com vocês para levar a você a mensagem da luz da Bíblia. Tudo que eu tenho falado até então, desde o início das programações do ao vivo, pelo Facebook, e você também pode encontrar essas mesmas pregações na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. Lá também tem várias pregações minhas que eu fiz ao vivo no Facebook. Você vai encontrar também alguns vídeos, alguns clipes, alguns vídeos de minha própria criação. Vai haver também, você vai encontrar também. Você tá na minha playlist ali, tem várias coisas ali, tudo separadinho, tudo certinho. E a luz de hoje que eu quero trazer é algo que as pessoas andaram tomando conta de um veneno que não tem nenhum fundamento bíblico e que também não tem nenhum contexto da palavra de Deus. Até então, alguns, tanto no grupo de WhatsApp, como também agora aí no Facebook, em algum grupo que eu estava, as pessoas estão contestando do que eu estou falando. Só que os contestamentos das pessoas, aí a gente começa a entrar naquela conversa, no rebate daqui, no rebate dali, e essas pessoas acabam se contradizendo. Primeiramente, eu quero dizer a você, antes de nós começar esse assunto, que não existe a pessoa que se fala, eu sou igreja, e não congrega. Isso absolutamente não existe. Se você é uma pessoa que se diz que é a igreja de Jesus, primeiramente, para você saber que você é a igreja de Jesus, você tem que observar os seus frutos. A Bíblia nos ensina que nós mesmos devemos nos provar. Como é que está a sua fé diante de Deus? Como que está a sua vida, o seu caráter diante de Deus? Aonde que você poderia nos dizer que você, sendo igreja de Jesus, aonde você pode trazer para mim a luz da Bíblia? Claro, o Senhor Jesus mesmo falou que nós somos igreja. Só que a Bíblia também fala, o próprio Senhor Jesus mesmo disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Em momento algum, o Senhor Jesus falou, aonde você está, aonde você estiver sozinho, reunido em meu nome, eu vou estar ali com você. Não, Jesus não falou isso. Ele falou, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque é uma forma das pessoas se congregar, dos irmãos da fé se congregar. A partir do momento que você está sozinho, não está com essas pessoas, com a congregação, aí você está totalmente diante dos olhos de Deus. Você vai errar, você vai pecar, você vai cometer erros e falhas, Deus vai estar ali, sempre te observando. Você vai dormir, você vai tomar banho, né? Você vai no banheiro,
aonde você for dirigir, aonde você for, seja onde estiver, sozinho, Deus vai estar ali com você. Mas por quê? Porque vai estar ali para te proteger, ou algum erro que se cometer, quando você dobrar os seus joelhos, pedir perdão, ele vai estar ali, né? Essas coisas. Agora, com relação a ser igreja, meu amigo, minha amiga, ser igreja é você congregar, é você estar reunido juntos com as pessoas no mesmo corpo só. Não existe nenhum fundamento bíblico que mostra que uma pessoa é a igreja de Jesus, mas não congrega. E aí, o que tem acontecido? As pessoas, elas têm procurado na Bíblia um fundamento básico, simplesmente para escapar de todas as contradições. Eles conseguem até pegar dois versículos apenas. Eles só pegam esses dois tipos de versículo, mas eles não vejam lá atrás que tinha as congregações, eles não falam que Jesus pregava em templos, todos os sábados Jesus pregava nas sinagogas, certo? Tinha templo. A última vez que Jesus pregou no templo, o povo de lá expulsou ele e os apóstolos, porque ele abriu o livro de Isaías e ali já disse que a profecia já está se cumprindo. Então ele foi expulso e a partir dali o evangelho se estendeu. Jesus ensinou os apóstolos e isso tem passado de geração em geração. Ide, pregai a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fazei discípulos. Então, como que uma pessoa que se diz ser igreja de Jesus não obedece esses mandamentos? Não faz discípulo, não sai pregar. E aí as pessoas também estão entrando num contexto dizendo que Deus não habita em templos humanos, em templos feitos por mãos de homens. Pois bem, falou certo, absolutamente certo. Só que eles falam justamente nessa única palavra, mas eles não leram antes e nem leram o que vem depois dela. Isso eu vou mostrar para você lá no livro de Atos, no capítulo 17, que eu deixei prontinho para ler, aonde que fala sobre correlação que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas é óbvio que Deus não vai habitar mesmo em templos por mãos humanas. Por quê? Porque o Deus é criador de tudo. O criador do céu, o criador da terra, o criador das estrelas, da água, do mar, de todo ser vivente, do ser humano, o criador de tudo, o arqueólogo de tudo, de todo o universo. Então é claro que ele não vai habitar em algo feito por mão de homem. Por quê? Por que existe essa parte que eles se escondem? Ah, eu não vou na igreja porque a igreja é feita pela mão do homem. Meu camarada, é óbvio que as igrejas hoje é feitas pela mão de homem. É óbvio que as igrejas hoje, os templos hoje, existem, criados realmente por um homem. Mas tudo também tem a direção do Espírito Santo. E é uma das coisas que essas pessoas que se dizem igrejas e não congregam, não têm o Espírito de Deus. Elas acham que estão certas, elas acham que estão absolutamente certo, e aqueles que congregam são otários, são burros, aqueles que congregam não tem nada de Deus, que ficam lá na obediência do pastor. Meu camarada, se você se encaixa nisso daí, então vai ser para você. E se você que está assistindo e conhece gente assim, cuidado, se afaste de pessoas assim. Porque Satanás está com um laboratório cheio de enganos, e ele preparou um laboratório cheio de levar as pessoas a se enganarem. Um dos enganos de Satanás é fazer com que você acredite em algo que na verdade já está te afastando de Deus. E aí, fico se escondendo atrás de palavras bíblicas, certo? Sem fundamento nenhum, não tem fundamento nenhum. Eu não vim aqui defender uma igreja de placa, não vim aqui defender.
Eu não vim aqui convidar você para ir na igreja A, na igreja B, na igreja C. Não. Eu não vim aqui defender uma religião, uma religiosidade, um dogma e doutrinas. Não. Eu simplesmente estou aqui, nesse exato momento, dirigido pelo Espírito Santo, para abrir os seus olhos dos enganos. Essas pessoas que se dizem, eu sou a igreja de Cristo, e não congrega, não vai a igreja nenhum. Nada mais, nada é, do que são essas pessoas igualzinha aí como todo mundo fala. Quem já ouviu aí falando, existe os ETs. Os ETs estão no meio de nós já. Quem já ouviu isso daí? Eu já ouvi muito disso daí. As pessoas chegarem e dizer, os ETs já estão no nosso meio, a gente que não vê. Então, se os ETs já estão no nosso meio que a gente não vê, então você que se diz igreja de Cristo e não congrega, mas critica aqueles que congregam, você pode ser um desses ETs. Por quê? Porque você que se diz igreja de Jesus está escondido no meio dos incrédulos. Você está escondido no meio dos ímpios. Essa que é a grande verdade. Você que se diz que é a igreja de Jesus, mas não lê a palavra, não obedece a palavra de Deus, não vai nem na igreja congregar, eu não estou falando de você ser membro. Há aqueles que é membro, aquele que só vai na igreja congregar, que é o meu caso. Eu, particularmente, eu não sou membro de nenhuma igreja. A partir do momento que eu cortei o meu vínculo com a Igreja Universal, eu não quis mais saber de ser membro. Porque a partir do momento que você se torna membro, você tem que obedecer toda a ordem daquela instituição, todos os dogmas. Agora, a pessoa que vai congregar, ele não está sujeito a obedecer o pastor, não está sujeito a obedecer tudo aqueles dogmas doutrinários de uma igreja. Uma pessoa que vai congregar, ele apenas vai na igreja, ele abre a Bíblia, ele acompanha a pregação daquele pastor. Ele acompanha. E a pessoa que congrega somente, ela é mais fácil de detectar uma heresia, um engano de dentro de uma igreja, do que aquele que já é membro há muito tempo, que já está enraizado. Então ali, podemos dizer, como Paulo nos ensina, que nós devemos o quê? O que nós devemos? Experimentar os espíritos, provar os espíritos, provar se aquele homem que está pregando no altar, ele está pregando realmente o que está na Bíblia. Se você vai numa igreja e recebe apenas o estudo, alguma coisa, aí você pode tomar cuidado. Lá vem o engano. Mas quando você entra numa igreja e a palavra de Deus é totalmente levada, a palavra mesmo, na Bíblia, lê aqui, abre a Bíblia lá, vai lá no livro tá, e ele pregando a palavra e tendo todo o fundamento, e no final da toda a pregação, encerra com salvação, arrependimento de seus pecados, se batizar nas águas, aí você pode ter certeza, meu amigo, a palavra de Deus, ela foi essência. A palavra de Deus teve fundamento. Não é aquele que fica falando a palavra de Deus, aí termina com heresia. Pede dinheiro para ser salvo, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Por isso que eu estou aqui, para não defender nenhuma igreja. E as pessoas têm me criticado, as pessoas têm me xingado até. Eles me xingam de uma forma, de uma maneira aí nas redes sociais, que se eles estivessem na minha frente, iriam partir até para a violência. Por quê? Porque são pessoas que se dizem igreja e não tem fundamento bíblico. Para você ter uma ideia, eu andei provando muitos desses tipos de pessoas. Sabe como? Quando eles falam, eu vou lá e rebato. Quando eles falam de novo, eu vou lá e rebato. Aí eles continuam falando, eu pego na Bíblia e coloco ali. Aí eu começo a falar tudo ali que não faz fundamento nenhum. E sabe como que essas igrejas que se dizem, eu sou igreja de Jesus, mostram os seus frutos? Quando já sai a primeira palavra, você é burro. Já mostrou um fruto podre. Porque quem é de Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem realmente está alicerçado na fé, ele não vai chamar uma outra pessoa de burro. A partir do momento que eu, por exemplo, te chamar de burro,
Eu já estou me autodominando o cara mais inteligente do que você. Sabendo que o verdadeiro cristão, ele tem que ser humilde. Aceitar as críticas, certo? E também aceitar as verdades, por mais que a verdade doa. Aí ele vai lá e chama de burro. Aí a igreja de Cristo não consegue falar, não consegue se escapar, se esquivar da verdade. Aí fala, você não lê nada, você não conhece nada. Aí sem conhecer, aí eles começam a falar, você está doutrinado na igreja tal, você está doutrinado naquela igreja de lá, aquele pastor de lá não sei o quê, o pastor está fazendo isso, sem saber que eu apenas congrego. E aí começo a demonstrar que essas igrejas que se diz igreja de Jesus e não vai mais em igreja nenhuma, são aquelas pessoas que um dia ouviram a palavra de Deus de dentro de uma igreja, abriram a palavra de Deus, aprenderam a manejar a palavra de Deus de dentro de uma igreja, certo? De repente, até fizeram parte de algum grupo de evangelização, de repente fizeram parte de algum grupo aí de cantores, né? De banda de igreja, jovens, né? E aí, de repente, no meio da caminhada da fé, né? Acabou dando de cara com o muro, ficou com raiva da igreja e do pastor onde estava, saiu fora, se autitulando que é igreja de Jesus, mas não vai a igreja nenhuma. E aí o que acontece? No primeiro tempo, você vai bem. No segundo, tá indo, mas você não vai chegar ao terceiro tempo. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a pessoa que se diz igreja de Jesus e não congrega, ela não, como que ela vai ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, meu amigo, você lê não só na igreja, mas você lê também na sua casa. Só que a palavra de Deus, ela é dirigida para várias formas. É isso que eu quero explicar para você. Por exemplo, o que eu vou passar agora, a palavra de Deus é dirigida para todos que estão aí ao vivo, me assistindo, me acompanhando. Só que antes de eu passar para você essa palavra, eu procurei saber se essa palavra também estava se dirigindo a mim. Estão compreendendo? Então há palavras que você lê na palavra de Deus, na sua casa, no seu cantinho, é dirigida para você, é somente para você. Aí Deus, ele fala somente com você. Mas há a palavra que ela é feita para a congregação inteira, para o povo em geral, para as pessoas em geral. E Deus aí, ele quer falar com as pessoas em geral. Ele não quer falar somente com você, muito pelo contrário, ele quer reunir a congregação, ele quer reunir aquele povo, ele quer reunir aquelas pessoas e falar com todas elas. Foi assim que Deus falou com o povo de Israel através do monte. Foi assim que Jesus falou com as pessoas no Monte das Oliveiras. Jesus já falou com os discípulos em oculto. Mas também ele já falou com quem? Com várias pessoas lá no Monte da Oliveira. E hoje, se existe uma igreja, uma placa, um templo, digamos assim, se ela tem que ser apenas para você uma casa de oração, independente de quem for pregar a palavra de Deus. Quando você for, é que nem todo mundo fala, você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Cristo. E realmente é isso, é verdade. Se você for, por exemplo, amanhã eu vou numa igreja, não conheço ninguém, melhor ainda. Mas acredite, sempre vai ter um que você vai conhecer ali. Sempre tem um que vai olhar para você e vai dizer, acho que eu já vi o fulano ali. Eu conheço esse fulano, sei dela. Sempre vai ter um. Só que quando você não vai querer virar membro, você não vai querer se envolver. Não, você está dedicando aquelas únicas horas, 2, 3 horas que seja de reunião, somente você e Deus, no meio daquela congregação. Se hoje existem igrejas chamadas templos, casa de oração, é para isso, meu amigo, minha amiga. Eu vou explicar para você por quê. Porque nós somos atarefados. Nós temos aí apenas 7 dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí tem mês que é o dia 30, tem mês que é o 31
e o mês agora de fevereiro é o mês até o 28, que é o mês mais curto que tem. Aí você trabalha, chega do trabalho cansado, daí você tem família, né? Você tem que dar um pouco de atenção para a família, um pouco de atenção para sua esposa, ou esposa para o marido, um pouco de atenção para os filhos, né? Quando você vê, tá indo trabalhar de novo. Aí você vai se sentindo mais velho, porque o tempo passa rápido, e quando o tempo passa rápido, a gente envelhece rápido. Aí quando você vê, nem na Bíblia você leu aquela semana. Eu falo isso até por mim. Por mais que a gente esteja alicerçado na presença de Deus, por mais que a gente esteja fundamentado mesmo na palavra de Deus, até nós, os cristãos, até nós que temos uma vida com Deus, que sacrificamos a nossa vida para ser salvo, até nós passa despercebido de ler a palavra de Deus. Só que, óbvio, o Espírito Santo cobra da gente. E a gente sente aquele, nós assim, os cristãos, pelo menos comigo, eu sinto assim, puxa, alguma coisa tá faltando. Aí quando eu vejo, eu olhei, caramba, passou 2, 3 dias, eu não li nenhum versículo da Bíblia. Quer dizer, não meditei nenhuma palavra de Deus. E isso porque ainda congrego. Então já imaginou uma pessoa que se diz que é a igreja de Jesus, não vai em igreja nenhuma, certo? Se alimenta disso daí que é a igreja de Jesus, enquanto os outros que estão congregando, estão se fortalecendo na palavra de Deus, está recebendo a palavra de Deus junto com a congregação, está ouvindo que Jesus está voltando, está ouvindo ali, a toda a congregação junto estão ouvindo ali que Jesus está voltando, o apocalipse já está acontecendo, temos que orar pela nossa família, temos que buscar pela nossa família, temos que avisar os nossos amigos, temos que avisar os nossos vizinhos, temos que avisar todas as pessoas. Aí ali, no meio da congregação, e uma pessoa que se diz Igreja de Jesus, não recebe isso. Aí fica se altitulando que é a Igreja de Jesus, se escondendo no meio dos incrédulos e dos ímpios. Bonito fosse, é como uma pessoa me falou. Essa pessoa que falou desta forma para mim, eu vou falar para você desta forma que essa pessoa falou para mim. Só que eu descobri que não é verdade tudo aquilo que ele fala. Certo? Não é verdade. Quer dizer, além de se esquivar dessas coisas, ainda mentem. E a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus diz, que o diabo, ele é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira e uma pessoa que mente, então ela se altitula filho de quem? Do diabo, que é o pai da mentira. Porque a única verdade está em quem? No Senhor Jesus. Ele mesmo fala que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí essa pessoa falou assim, mas eu não congrego em templos feitos por mãos humanas. Eles até conseguem, acho que você já viu, até consegue arrumar uma imagem, certo? Com pessoas sentadas em cadeirinha, né? Com a Bíblia na mão, reunido ali em 3, 4 pessoas ali. Que daí eles falam, mas a igreja de Jesus é esta, ela vai na casa dos outros, vai na casa, prega a palavra na casa, né? Pega aí a palavra na rua, não precisa de templo, não precisa de pastor. Aí eu peguei e daí eu falei assim, tá, tudo bem, dentro das casas, beleza. Agora vem cá, quantas almas você ganhou? Quantas almas dessas pessoas que foram nas casas se converteram a Jesus? Quantas pessoas foram batizadas nas águas que se entregaram a vida para Cristo? Tem ceia na casa? Porque o Senhor Jesus nos ensina a fazer a Santa Ceia. E a Santa Ceia não se faz sozinho. É com a congregação. Em memória a quem? Em memória ao Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você participa de uma ceia, do corpo de Cristo, que é o pão, e do suco da uva, que simboliza o sangue, você vai estar relembrando, você vai estar lembrando e relembrando da onde o Senhor Jesus te tirou.
vai estar lembrando que ele um dia foi crucificado por causa de você, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. E aí você participa para lembrar também que o Senhor Jesus, quando foi crucificado, foi para acabar com a lei de Moisés. Que antigamente a lei de Moisés era no olho por olho e dente por dente. E para você chegar até Deus lá no tempo de Moisés, você tinha que chamar um sacerdote ou um profeta para fazer isso para você. Hoje não. Hoje, se encerrar essa transmissão e você resolver dobrar os seus joelhos e falar com Deus, caramba! Jesus está ali já de imediato para te ouvir. Você não vai precisar chamar o profeta. Você não vai precisar chamar um sacerdote para fazer isso por você. Aliás, você não vai precisar matar bois, né? E para fazer sacrifício para o cheiro da gordura chamar a atenção do nosso Senhor. Não precisa mais disso. E aí essa pessoa diz, não vão, é assim, a gente vai, se reúne, lê a palavra de Deus, canta a música, amém. Falei, engraçado. E o necessitado que precisa de ajuda? E aquele drogado que está lá, eu falei para ele que está na esquina usando droga, você foi lá falar de Jesus para ele? Aquele ladrão, aquele bandido, certo? Que está cansado daquela vida errada, ele quer sair, não consegue, mas ele quer se arrepender. Será que você leva a palavra de Deus a esse tipo de pessoas que são a escória da sociedade? Mas não é bem assim, não. É bem assim. Agora eu vou explicar para você como que se nasce uma igreja. A igreja que eu falo agora, templo. Vamos começar pela casa. Começa você e uma minoria de pessoas, amiguinhos, chegados um no outro. 3, 4 pessoas. Falam da Bíblia, né? Dão risadinha, né? A maioria com as risadinhas sem graça, certo? Tem um cafezinho, umas bolachinhas, que beleza, né? Aí fala da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vai e resolve começar a levar gente na tua casa, meu camarada. Aí o Espírito Santo começa. Aí você, dia de semana, ó, tá marcada a reunião daqui, ó, próximo sábado lá na minha casa, ó, vamos lá na tua casa no próximo sábado, beleza. Aí naquele dia da semana, o Espírito Santo começa a colocar o fulano para conversar com você, o Espírito Santo começa a colocar uma pessoa para falar com você, uma pessoa que quer desabafar, uma pessoa precisa falar com você, e aí você não tem o que dizer, você fala, ó, vamos lá na casa do fulano, que a gente se encontra lá, a gente lê a Bíblia e tal, e a pessoa vai. Daquele 4... já subiu para 10. Aí vai indo aquele 10, já subiu para 15 pessoas. De 15 pessoas já subiu para 20. Aliás, quando chegou no 10 não tem mais cafezinho nem bolachinha. Já cortou o barato ali, certo? Ninguém tem bolão grande, tá? Analise, para não entrar em contradição. Beleza. Aí, entre vocês ali no meio da reunião, aquele apertadinho, vão falar assim, ó, o negócio é o seguinte, o irmão aí, nosso vizinho, ele cedeu uma garagem para nós, e a gente podemos se reunir ali, o que vocês acham? Aí todo mundo vai entrar em concordância, pelo menos tem mais espaço e tal, arrumando mais umas cadeiras, né? Aí tem um ainda que se compadece, ainda até dentro deles mesmo, ó, eu levo a minha própria cadeira, eu também levo, beleza. Aí vai lá na garagem, e cada um resolve trazer uma pessoa. Aí o vizinho começa a ir, o outro fulano começa a ir. Quando vê, não cabe mais ninguém naquela garagem. Uma única congregação de bobeira, digamos assim. Uma reuniãozinha de amigos. Acabou virando o quê? Uma garagem cheia de pessoas. E aí o Espírito Santo ali, querendo converter as pessoas. Aí o Espírito Santo ali, trabalhando naquelas pessoas. Só que não é na casa dos outros que se batiza e as pessoas se convertem. Não é numa garagem que as pessoas se convertem e se batizam. Aí o Espírito Santo vai. Aí vocês mesmos, as pessoas mesmo vão entrar em concordância e vão dizer, caramba, pessoal, eu nunca imaginei que ia crescer isso daí. Eu acho que nós precisamos alugar um barracão.
Aí vocês vão lá alugar um barracão. Entram em concordância e vão alugar um barracão, um espaço maior. Aí quando você vai alugar um espaço maior, você vai precisar do quê? De um alvará. E quando você chegar para pedir a liberação do alvará, aí você vai dizer o nome. Aí eles vão perguntar, o que vai ser ali? Um supermercado? Uma loja? Uma danceteria? Aí você falou, não, vai ser uma igreja. Uma igreja. Tem o nome da igreja? E aí vocês vão colocar até o nome da igreja. Porque tem que ter o nome. Até o nome da igreja. Vocês vão colocar. Aí vai bombeiro, né? Para verificar o local, né? Saída de incêndio, tudo. Vocês vão começar a ter aquele trabalho cuidadoso, certo? Para comportar aquelas pessoas que um dia começaram com 4 e hoje virou um monte de gente dentro de uma garagem e não tem espaço para mais ninguém. Aí sai o dia da inauguração. Ah, que maravilha! Pronto, meu camarada. Já virou uma igreja. A profecia se cumpriu quando Jesus fala: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E essas primeiras pessoas que inauguraram templos serão aqueles que vai ser pastores, obreiros ou diáconos, depende, certo? Que já estão mais alicerçados na fé para trazer as pessoas que estão sofrendo, necessitando. A igreja hoje, meu amigo, o templo que vocês tanto criticam, que você que se diz a igreja está fora, mas você critica, ela é um SOS espiritual. Se eu dependesse, se eu, Gerdau aqui, dependesse de uma pessoa que se disse a igreja de Jesus, certo? E não congrega, se eu dependesse dele, hoje eu estaria no inferno. Eu estaria no inferno. Porque eu nunca, estou com 43 anos de idade, meu amigo. Nunca ninguém me evangelizou, nunca. Eu oro a Deus, às vezes eu me lembro desse negócio, eu falei, Senhor, eu não consigo me lembrar de nada. Nunca ninguém me falou de Jesus na rua. Nunca recebi um folhetinho. Drogado. No mundo do satanismo, mexendo com bruxaria. Nunca ninguém me evangelizou. Quando eu caí, quando eu sofri, quando eu padeci, quando eu dei com a cara no muro, quando eu vi que o mundo começou a me chicotear, me pisotear. Não tinha ninguém, nenhum desses aí que se diz igreja de Jesus não congrega, não tinha ninguém ali para me sentar. Eu precisava conversar com alguém, eu precisava desabafar, eu precisava de uma orientação, porque eu não tinha orientação. E aonde que eu fui? Numa primeira porta aberta que estava ali. A primeira porta aberta que estava, na época, era a Igreja Universal. A primeira porta que estava ali aberta. As outras não estavam, as outras estavam fechadas. E provavelmente o Espírito Santo me colocou na frente de 3, 4, 5 pessoas que estavam se autitulando, eu sou a Igreja de Cristo. Mas eu não vou em templo nenhum, mas eu estava na frente deles e eles não me evangelizaram, eles não falaram de Jesus, eles não falaram que eu preciso me converter, eles não falaram que eu preciso de ajuda. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles ficam escondidos no meio dos ímpios, estão escondidos no meio dos incrédulos, não tem coragem de falar de Jesus, querem ser salvos, mas não querem salvar. E estão falando de um Deus que não conhece, porque esse Jesus que eu falo, meu amigo, não é esse Jesus seu, não. Não é. Não é. Eu tive que ir dentro de uma igreja. Ali eu entrei, ali eu fui recebido muito bem, não posso reclamar muito da Igreja Universal, certo? Fui recebido muito bem, mas eu estou falando lá de trás. A outro lado da história é outra moeda. Mas fui recebido muito bem. Tive orientações, o pastor me orientou como que eu devo fazer, me orientou que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que praticar a palavra de Deus, me orientou dizendo que eu tenho fé, é só começar a botar ela para fora e agir na fé,
Ele me deu todas as orientações possíveis. Coisa de que aquele que se diz igreja de Cristo bate no peito e não orientou ninguém. E dali a minha história mudou. Até obreiro me tornei lá na Igreja Universal por 6 anos. Tanto que eu fui responsável de grupo jovem. Fui responsável de pré-adolescente. E também eu tinha núcleos para fazer. E os núcleos cresciam. E os núcleos acontecem de dentro das casas. E a partir do momento que o núcleo crescer de dentro da casa, já se torna o quê? Uma igreja no bairro. Por isso que existem núcleos. Por isso que em alguns lugares, outras igrejas falam, por exemplo, aqui na Batista, por isso que eles falam que existem células. Células nas casas, núcleos nas casas, por modo de quê? Para alcançar aquelas pessoas que não vão nas igrejas, mas eles alcançam o que estão ao redor ali. E ali vai crescendo, ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando menos perceber, já foi criado, levantado uma outra igreja. Levantado uma outra igreja. Então as pessoas que estão batendo aí no peito, que se diz que é a igreja de Jesus, certo? Aí eu pergunto, como que uma pessoa diz que é a igreja de Jesus, certo? E não vive a fé? Eu não entendo. Aí ó pessoal, eu vou falar uma coisa sincera com vocês. Eu fui tão xingado que eu não deveria. Às vezes eu olho para Deus e falo assim, Senhor, eu nem deveria ter tocado no assunto. Eu fui tão xingado, mas tão xingado, certo? Que nem eu falei lá no início. Se tivesse ali, não fosse portar de redes sociais, eles iam partir para violência. Mas nunca fui tão xingado, tão criticado por me ter tocado nesse assunto. Pois eles acharam um monte de desculpa. Só que não tem desculpa. Se fosse assim, meu amigo, quando eu saí da Igreja Universal, na segunda vez que eu voltei, e agora já saí mesmo de vez, quando eu abandonei as heresias que estavam acontecendo lá, porque eu vi na Bíblia que não tinha nada a ver mais, aí eu caí nessa ideia. O laboratório de Satanás, meu camarada, já chegou até o Gerdau de novo. Agora nós derruba ele de vez. Foi isso que Satanás tentou. Eu me alimentei, sabe, desse veneno, igualzinho a muitos aí. Eu sou igreja de Jesus. Então não preciso mais ir em igreja nenhuma, não preciso dar dízimo, não precisa dar oferta, não preciso nada. Né? Aí eu me alimentei, né? É isso aí mesmo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sou igreja de Cristo. Na primeira semana eu estava lendo a Bíblia, estava jejuando, orando. Na segunda semana, não li mais a Bíblia, não jejuei mais, mas estava orando. Na terceira semana, mesmo em oração. Não demorou muito, meu camarada. Eu caí. Voltei para as drogas. Voltei para maconha, voltei para o crack. E lembrando, teve algumas reuniões aqui na rua da minha casa e ninguém me convidou. Os que se diz igrejas também, mas não congrega, mas faz as suas visitinhas nas igrejas, mas não me convidaram. Lembrando, teve gente dentro de igreja que passaram por mim e baixaram a cabeça, mas ninguém viu que eu, Gerdau, abaixou a cabeça, caiu de novo. Só que o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, meu camarada, me chamou de novo. Gerdau, me chamou. Você sabe o que é você? Porque quando eu faço as minhas orações, eu faço dentro do meu carro. Eu venho aqui para fora da garagem, abro o meu carro, fecho aqui e faço as minhas orações. Eu não faço minhas orações dentro da minha casa. Eu não faço nem no quarto trancar, não. Eu gosto de fazer no meu carro, que é tranquilo. E todo mundo aqui da minha casa sabe. O Gerdau entrou no carro, se ele não for sair, então porque ele está orando ou porque ele está fazendo a transmissão ao vivo. Então eu já estou acostumado.
Era 2:30 da manhã. Eu entrei, eu tive que chorar na presença de Deus, eu tive que me arrepender. Só que não foi assim, eu me arrependo, amém, pum. Não. Foram lágrimas, lágrimas. Foram, ó, calo no joelho, meu camarada. Eu sangrei o meu joelho. Eu sangrei o meu joelho porque eu tava, além do que eu tinha feito, tava com vergonha de Jesus. Eu tava com vergonha daquela situação. Eu não sabia mais, eu tava ficando já desesperado porque eu não sabia mais o que fazer. Porque um dia estive dentro, me expulsaram. Voltei e saí. E acabei caindo. Aí os que estavam se titulando Igreja de Jesus sem congregar, certo? Nem apareceram. Aí o que aconteceu? Era 4:30 da manhã. Eu fiquei praticamente 2 horas e meia, só ali em oração. Quando chegar numa certa hora, eu já não estava mais chorando de arrependimento, eu estava chorando de alegria. Eu senti o Espírito Santo me levantando, eu senti o Espírito Santo me reerguendo. E hoje, vai fazer 1 ano e meio já. E hoje eu fui congregar numa igreja aqui, na Embaixada de Cristo. Eu fui conhecer lá, Embaixadores de Cristo. Eu fui conhecer lá. E o que me chamou a atenção naquela pregação foi justamente isso que eu estou falando para você. Eu acabei caindo nos projetos de Deus. Então é a mesma coisa que eu posso chegar a falar para você, meu camarada. O Senhor Jesus morreu por nós, certo? Para renovar os projetos que Deus fez. Então eu acabei orando, falando com Deus, puxa, foi para mim essa palavra. Por mais que estão me xingando, por mais que estão me criticando, por mais que olham assim a minha vida, mas ninguém sabe o que há de dentro de mim, ou ninguém sabe o que desconhece o Espírito que há dentro de mim, então significa que eu estou no projeto do Senhor. Para ter tanta paciência comigo, meu camarada, foi os projetos de Deus. Porque se por Deus, digamos, não estou me glorificando, mas digamos, se eu fosse Deus, eu teria desistido. Eu teria desistido do Gerdau, eu teria desistido desse cara. Mas ele não me desistiu. Aí também como ele não vai desistir de nenhum de vocês. Isso é certeza. Pra você ter uma ideia, lá em Hebreus, eles se escondem assim. Hebreus capítulo 10, no versículo 25, as pessoas se escondem assim, ó. Eu vou ler o 24 e 25. Eles se escondem assim. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Ponto. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos. É um ao outro ali. Veja que aqui Paulo está falando um com o outro. Não é você sozinho, é você levantando o irmão, é você falando, irmão, na fé, irmão, levante a cabeça, eu estou junto com você, irmão, essa guerra não é mais sua sozinha não, pode contar comigo, vamos orar, vamos jejuar, meu camarada, vamos ganhar, eu estou indo ganhar almas, não, irmão, você não vai ganhar alma sozinho não, eu vou junto com você, tem lugares que a gente vai ter que entrar, precisamos de 2, 3 pessoas ali também, é um estimulando o outro, vamos ajudar o fulano, vamos ajudar o fulano, toma ali, na fé. E não é uma pessoa que se diz igreja sozinho que vai ser estimulada desse jeito. Continuando. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns. Os que se dizem igreja não congregam, se acostumaram com a vida fácil de vida cristã, querem andar aí, ó, pela porta larga, né? Tem medo de ser perseguido, né? Tem medo de perder amigos no Facebook, como eu perdi. Que quando eu me converti a Cristo de verdade, eu tô falando de verdade mesmo. Quando eu me converti a Cristo Jesus de verdade, quando eu aceitei o meu Senhor Jesus como único Salvador, eu tenho um número exato de amigos que eu perdi só por causa disso daí. Fora do lado da política. A política também eu perdi um monte. Mas tirando esse lado, só
de amigos, eu perdi nada mais no Facebook, mais ou menos de 45 pessoas. Dessas 45, 15 eu conheço pessoalmente. Desses 15 que eu conheço pessoalmente, 5, 6 eram da igreja onde estava. Simplesmente desfizeram amizade comigo no Facebook e simplesmente me bloquearam também no WhatsApp, e alguns me removeram até do WhatsApp. O Gerdau agora não pertence à igreja tal, ele é do Satanás. Bom, o Gerdau agora virou crentão. Vamos sair fora, porque coisa boa não vai ser. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É que nem eu falei lá do início. Quando você vai congregar, meu amigo, minha amiga, Deus tem uma palavra para falar para toda a congregação. Quando é preciso para exortar a congregação, Deus vai exortar toda a congregação. Se é para levar você ao arrependimento ali, é naquele momento. E digo mais, eu oro a Deus com isso. Deus fala comigo nitidamente, pessoal. Quando eu falo assim abertamente que Deus fala comigo nitidamente, tem gente que fala, o Gerdau é louco. Mas eu ouço a voz de Deus. Uma vez eu falei assim para Deus, Senhor, o que está acontecendo com os cristãos aí nesse país, nesse Brasil? Tá estranho. Deus chega e fala assim para mim, o problema é que nesse país, ser cristão virou moda. Todo mundo agora é cristão. Agora, para saber se são realmente cristãos, joga eles lá numa fornalha de fogo para ver. Joga eles numa prisão para ver. Só por causa do nome de Jesus, só por causa de uma Bíblia. Você vai para cadeia, vai ser condenado porque você está lendo uma Bíblia, porque você está com a Bíblia. Joga eles para ver se não vai falar, eu não sou cristão. Capaz de dizer que é macumbeiro, nem frequenta macumba, mas é capaz de dizer que é macumbeiro ainda, só para escapar. Vê se passa pela porta estreita. Não passa pela porta estreita, ele quer a porta larga, quer facilidade. Ele quer ser aceito pela sociedade, que ele é um cristão. Ele é de Deus. Eu sou a igreja de Jesus. Né? Mas essas igrejas que se dizem de Jesus, elas criticam os outros pastores. Criticam os pastores da Igreja Universal, da Mundial, da Igreja da Graça, da Plenitude de Deus. Aí você vai perguntar o porquê tantas críticas. Você vai perguntar até se frequentaram. Alguns nunca frequentaram, nunca foram. Por quê? Porque ficam recebendo dos outros. Certo? Se eu chegar e dizer, falar da igreja tal, eu falo, porque eu estive dentro. E falo convicto, sem medo de errar. Ou você acha que eu não oro a Deus e não apresento isso para Deus? Eu apresento para Deus. Eu apresento para Deus. De tanto que eu tenho lutado contra as heresias, contra as teologias de prosperidade, eu oro a Deus, eu choro nos pés de Deus, que Deus até mandou, falando para mim, mandou eu cessar um pouco e passar a orar por eles. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor já falou para mim, dentro desse carro, que em breve a igreja brasileira ela vai passar por um grande colapso. E que se alguém pedir, mandar em grupo do WhatsApp, mensaginha daqui, vamos orar pela igreja nossa, não é para mim orar. É para mim fazer ao contrário. Eu tenho que orar por aqueles que estão na fé ou crescendo na fé, para eles terem sabedoria e entendimento, que é o momento do colapso, é o momento de saber quem é cristão e quem não é cristão. Aí, esses que se dizem ser igreja de Jesus e não congrega, são pessoas facilmente serão aqueles que vão aceitar a marca da besta. Aliás, uma das coisas que eles falaram, que me criticaram também, e também já vou dizer, um dos argumentos meu com relação à marca da besta, ela não é física não, ela é espiritual.
Porque esses que dizem, eu sou igreja de Jesus e não congrego, e vai vir a marca da besta, eu não vou colocar chip nenhum, eu não vou colocar, aí já fala pro bêbado, ó, não coloca, já fala um que tá com baseado na boca lá, não coloca, não, ninguém vai colocar o chip. Aí um dos soldados, né, do anticristo vai chegar e dizer assim, você não vai colocar chip? Não vou aceitar a marca da besta. O cara fala, você já aceitou a marca da besta, ó, há muito tempo. Então, meu amigo, você que está na fé, ouça o que eu falo. Eu não sei se vai ser mais fácil você ouvir o que eu falo, só porque eu não sou pastor, não sou nada. Gostaria de ter oportunidade, só que eu acho que não tem mais oportunidade para mim. Gostaria. Mas não acredite, a marca da besta já está aqui, ó, em muitas pessoas. Assim como tem a marca de Jesus, a besta vai ter a marca dele e é aqui dentro. E é fácil, sabe por quê? Por exemplo, você que é cristão, você que for marcado, selado pelo Senhor Jesus, você jamais vai aceitar as coisas do anticristo. Você jamais vai aceitar lá a liberação do aborto, a liberação das drogas. Você jamais vai aceitar algo que contradiz tudo. A palavra de Deus, contradiz a imagem de Deus, contradiz a nossa vida cristã, a nossa vida humana. Você vai lutar contra, você não vai aceitar. E os que aceitam a marca da besta vão aceitar. Nós aceitamos a ideologia de gênero. É uma marca da besta que já está enraizada em muitas pessoas. E os da igreja, que se diz igreja de Cristo, provavelmente já estão com essa marca da besta na fronte, na testa. Porque quando na Bíblia fala 666 na testa, significa que está sendo enraizado no seu pensamento, no seu intelecto, que você deve aceitar. Quando se fala a marca da besta aqui na palma da mão, meu camarada, significa que você vai ter que assinar o termo, eu aceito. Eu aceito as leis. Eu aceito isso. Essa mão do 666, certo? É a mão que você vai matar, que você vai ferir, que você vai bater. Então veja, observa. Se não é espiritual, é o chip. Bom, meu camarada, se a marca da besta é o chip e todo mundo vai ter que colocar porque será o documento, então coloca lá na perna esquerda, coloca no braço esquerdo, né? Coloca lá na solinha do pé, coloca no vidro, sei lá, em algum lugar coloca. Mas não precisa colocar na testa e muito menos aqui, ó, na palma da mão direita. Faz ao contrário, então. Porque com chip ou sem chip, meu camarada, o problema tá aqui, ó. Certo? Tá aqui. E os que se dizem igreja de Cristo e não congrega, eles já aceitaram a marca aqui dentro. Satanás abriu lá um tubinho lá do laboratório dele, certo? Falou para os demônios, dê a eles esse veneno. Essa porção mágica vai fazer com que eles sejam a igreja de Jesus, mas eles não vão precisar congregar. Se você é uma dessas pessoas, eu vou dizer uma coisa. Eu orei a Deus e Deus me deu um treco na minha cabeça. Quando chegar o dia de o Senhor Jesus buscar a igreja dele, arrebatar a igreja dele, as pessoas vão se desesperar. Os ímpios vão se desesperar. Os incrédulos vão ficar desesperados. E agora? Cadê as pessoas? E não sei o quê. Todo mundo vai ficar desesperado. Aí, os que batem no peito, que se diz igreja de Jesus, que estão ali no meio dos incrédulos, no meio dos ímpios e não congrega, ficam se escondendo naquele montinho ali, igualzinho os ETs no meio de nós, né? Aí eles vão bater na cabeça e vão dizer... Eu acho que é aquilo que está acontecendo lá no Apocalipse, porque eles conhecem a palavra de Deus, né? Então serão vocês que vão anunciar que Jesus Cristo voltou. Aleluia.
São vocês que vão anunciar para essas pessoas que vocês ficaram também, para essas pessoas que estão desesperadas, que não sabem o que aconteceu, o que houve, nem vai passar pela cabeça deles que as pessoas que estavam ali foram arrebatadas por Cristo. Vocês é que vão anunciar isso daí. E aí sim, vai entrar lá na palavra de Deus, aonde que muitos serão perseguidos para aceitarem a marca, aonde que muitos vão ser perseguidos, vão ser torturados. Aí sim vai chegar aquele momento em que se você pode ou não ter a segunda chance. Porque esse daqui é para aquelas pessoas que se dizem, eu sou a igreja de Cristo. Aí eu quero ver você dizer isso na frente do anticristo. Eu quero você ter moral, chegar e dizer isto. Porque o anticristo, meu camarada, ele não vai querer ver nenhuma porta de igreja aberta, porque ele sabe, onde tiver uma porta com uma igreja aberta, e tiver crentes imbuídos do Espírito Santo, realmente tendo a palavra da verdade, ele não vai ter força com nós. Pode nos matar, pode rasgar nosso corpo, pode arrancar nossos olhos, nosso nariz, cortar o nosso braço, pode nos retalhar, jogar na câmara de gás, mas na nossa alma ele não vai conseguir tocar. Agora, os que se dizem igreja e não estão nesse meio da congregação, vai ser retalhado, vai arrancar os olhos, vai acontecer um monte de coisa e ainda vai conseguir tocar na sua alma. Então veja que ele se esconde aqui, ó, nessa palavra aqui, ó. Aí eu estou mostrando, ó, não deixando a nossa congregação. Então nós não devemos deixar a nossa congregação. Nós devemos sim congregar. Eu tenho até uma ressalva aqui, ó. O dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações de doutrinas. Devemos congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. Eu vou abrir lá no livro de Atos agora, para você ver aonde que essas pessoas que supostamente dizem eu sou a igreja de Cristo e não congrego. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Para você que é aquela pessoa que diz, eu não vou em igreja pelo templo, que Deus não habita em templos humanos. Então tá bom. Igual eu vou explicar por quê. Eu vou ler bem assim. Quer ver? Aí ele só fala essa parte. Eu não vou na igreja, eu não vou em templo nenhum, certo? Porque está escrito assim, não habita em templos feitos por mãos de homens. Só isso que eles falam. Deve ser, né? A ver no grupo lá do WhatsApp, lá eu coloco até aquele, sabe? Aquele desenho que faz assim, ué, não tô entendendo nada. Aí o cara vai lá, chama de burro, já começa a aparecer os frutos dele, os frutinhos podres. Porque quem é de Jesus, meu camarada, ele tenta explicar com a maior mansidão que ele tem, certo? Ele usa os frutos do Espírito Santo ali. Se ele conseguir convencer a pessoa e salvar aquela alma, amém, graças a Deus, aleluia. O Espírito Santo vai salvar aquela pessoa, abrir os olhos daquela pessoa. Senão, meu camarada, aí é paciência. Mas quem tem o Espírito Santo tem longanimidade, tem benignidade, tem amor ao próximo. Aí quando você fala e eles não têm argumento, tem outros que xingam que a gente tá até acusando, falando um monte de asneira. Aí eu tenho que chegar e dizer não. Não, porque o segundo mandamento de Deus, não que ele me fale que eu tenho que fazer, muito pelo contrário. O segundo mandamento de Deus, ele entrou de uma forma dentro de mim, certo? Por eu amar o meu próximo, eu tenho que abrir os seus olhos. Não faz sentido eu amar o meu próximo e ver o meu próximo indo para a morte.
ver o meu próximo caminhando por uma rua, onde ali será a sua morte? É esse próximo que eu amo, para me visitar no caixão? Não foi assim que o Senhor Jesus colocou dentro de mim. Aí ele se esconde aqui, justamente aqui. Não, eu não vou na igreja porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá bom, agora nós vamos ler esse versículo direitinho. Nós vamos começar lá no 21. Por quê? Passando eu vendo os vossos santuários, Paulo estava passando, caminhando, né? E nessa caminhada, nessa passagem, é como se podemos dizer agora. Eu estou andando numa rua, tem uma igreja aqui, uma igreja lá, uma igreja aqui, uma igreja lá. Está cheio de igreja. Passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Um altar escrito ao Deus conhecido. Então isso significa que quando Paulo estava passando, estava um altar escrito de um Deus A para um Deus B, para um Deus C, né? E para um único Deus invisível, Criador do céu e da terra, estava escrito a um Deus desconhecido. E esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habitas em templos feitos por mãos de homens. Porque muitos templos foram erguidos para santuários infernais, e não para congregar uma igreja, e não para se tornar uma casa de oração. Esses templos aqui, eu posso dizer que pode ser templos maçônicos, pode ser aqueles templos onde vão fazer macumba, acender velas, colocar o seu nome ali na roda. Templos para destruir famílias, templos para destruir pessoas. Esses sim são os templos. Por isso que foi falado que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Isso também é para dizer que a igreja onde você está, porque tem aqueles que é bem fanático, tem muita gente que é bem fanático. A igreja onde eu estou é a única igreja que salva, é a única igreja certa desde o tempo dos séculos tal. Já quebrou todas as regras aqui. Já quebrou. Porque não tem nenhuma aqui na Bíblia que diz qual é a igreja certa. A igreja certa somos nós. Mas quando nós congregamos numa igreja que tem realmente a palavra de Deus, que realmente prega a verdade, que realmente tem a essência da palavra de Deus, que não tem heresias, que não leva as pessoas a fazer barganha com Deus, que não leva as pessoas a práticas de teologia de prosperidade, né? Uma igreja que leva a pessoa a se arrepender dos seus pecados, da remissão, né, dos seus pecados, né, redenção na cruz, né? Aí sim. Continuando. Nem tampouco é servido por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Isso significa, o que está querendo dizer? Que o nosso Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Abraão, o Deus que me tirou das drogas, o Deus que me salvou, o Deus que abriu os meus olhos e conseguiu me tirar do mundo da bruxaria e do satanismo, porque não é todo mundo que sobrevive. Esse sim é o Deus de verdade. Significa que eu não preciso servir velhinhas para Ele, né? Fazer oferendas para Ele. Veja só a diferença. Como que necessitando de alguma coisa. É a mesma coisa, você vai lá, pega aquele crucifixo com Jesus pendurado ali, aí você olha ali, que nem uma vez eu olhei, até me xingaram, as beatas lá me xingaram, eu falei, mas esse cara aí tá precisando mais de ajuda do que eu. Eu vou precisar de ajuda de alguém que está pendurado.
O Deus que eu sirvo, eu não preciso carregar ele, eu não preciso lavar ele, eu não preciso passar paninho nele. Eu não preciso... Não, tem gente... Me desculpa dar risada. Mas tem gente que ainda consegue meter uns filmes ainda nos deuses deles. Pra não pegar poeira. Quer dizer, parece uma múmia ali. Veja só aonde que as pessoas que se diz que é igreja, não congrega, olha onde que eles tiram a palavra totalmente deturpada. Estão aí, imbuídos do veneno extraído de laboratórios de Satanás. Pois ele mesmo é quem dá a todas a vida. Ou seja, eu não preciso alimentar o meu Deus. Muito pelo contrário. Quem vai estar me alimentando é Ele que me dá vida, é Ele que me dá força, é Ele que me dá vigor, é Ele que me dá fé, é Ele que me aumenta a fé, é Ele que me levanta quando eu precisar, se eu cair Ele está me levantando, é Ele que me perdoa, é Ele que me dá misericórdia. A respiração e todas as coisas. Então tá aqui, ó, tá aqui. Ele se esconde numa única palavrinha. Não habita em tempos feitos por mãos de homens. Mas não lê a palavra de trás e nem dê a continuidade da seguinte palavra. E é o que o diabo faz. O diabo, meu camarada, ele sabe que se você cair na palavra de Deus, ler mesmo atentamente a palavra de Deus, respeitando ponto, vírgula, sabendo para onde está sendo dirigida a palavra de Deus, ele sabe que ele não vai conseguir te enganar, como ele tem enganado essas pessoas aí, que infelizmente são pessoas que estão no meio dos ímpios, dos incrédulos, se auto-intitulam sendo igrejas de Jesus, não congregam, fala mal das outras igrejas, fala mal dos outros pastores, fala mal daqueles que congregam, certo? Mas eles não têm vínculo com o Senhor Jesus. Teve um caso que até um cara, até ele entrou em contexto comigo, mas depois ele viu que não era bem assim do que ele estava pensando. Aí ele chegou e falou para mim: eu vou falar a real para você. Eu moro numa cidade que está cheio de igrejas, só que são tudo igrejas, está cheio de heresia. E ele falou que já foi em todas para congregar. Ele também queria congregar. Ele saiu de uma e resolveu somente congregar. Ele pegou o mesmo medo que eu, de se tornar membro e depois lá na frente dar de cara, né? Então aí nós resolvimos somente congregar e provar os espíritos. Provar se realmente o que o pastor prega está dentro da palavra de Deus. Aí ele contando para mim, isso foi ontem, ele contando para mim. E aí eu vou numa igreja, eu vi lá o fulano lá, subindo no altar para pegar um envelope para colocar dinheiro por um filho drogado. Aí o outro lá, para ser curado da tal doença, teve que pegar um envelope para ser curado. Aí teve envelope até para quem está se arrependendo. Ah, quem se arrependeu quer fazer uma nova aliança com Deus. Amém, eu. Aí o cara vai lá, fez uma nova aliança com Deus, aí deu um envelope que daí você tem que trazer oferta. Falei, cara, você caiu numa igreja que é herética. Aí ele foi numa igreja que ele me explicou de uma coisa que deu uma escala certinho de uma pirâmide. Aí ele saiu daquela e foi para a próxima. Aí ele falou: daí eu não sei mais. Por quê? Aí um outro lá, que eu tava lá atrás, ele pediu dízimo, ele deu o envelope do dízimo, né? E já falou ao mesmo tempo para a pessoa, além de trazer o dízimo, trazer uma oferta de gratidão a Deus do mesmo valor do dízimo. Ele falando isso para mim, sendo que na verdade a oferta a gente dá com gratidão, com aquilo que você pode dar, certo? Aí de repente ele saiu daquela e foi congregar na outra, acabou dando de cara e o pastor pedindo o trízimo, não é nem mais o dízimo. Ele falou: lá atrás era dízimo, agora eu fui numa outra lá, o cara pediu o trízimo, representando Pai, Filho e Espírito Santo. Teologia da prosperidade, heresia.
Aí ele, veja só a pirâmide, aí ele pegou, saiu daquela, foi na outra semana e falou, não, agora acho que eu vou nessa aqui, né? Ele escutou uma bandinha cantando, né? O pessoal cantando, tava lá na frente, o pessoal tudo bonitinho, né? Com as roupinhas de obreiro, outros lá de tal, né? É o Edá, sei lá. Daí entrou lá, de repente ele ouviu falar lá que se você não dá o dízimo, porque você não tá salvo. Você só dá o dízimo porque você tá salvo. Você não dá o dízimo porque você é do diabo. Aí ele disse que ele falou, não teve palavra nenhuma sobre salvação, sobre arrependimento. Não teve nada disso. Nada. Só foi falando que Jesus cura, que Jesus liberta, mais nada. Que Jesus faz isso, que é só você provar a Deus, se entregar a Deus, sendo que na verdade o próprio Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, ele não prometeu a ninguém que te daria um carro, que te daria uma casa, que vai te curar. Ele não prometeu não, certo? Ele prometeu sim, dar salvação para aqueles que se arrependerem. Isso é promessa. E por mais que existe mais de mil e mil promessas de dentro da palavra de Deus. Agora, prometer uma vida de riqueza, isso está fora do contexto bíblico. Aí falou, daí, pronto, aí eu vou numa outra igreja, a mesma coisa. O que eu faço? Eu estou numa cidade, está cheia de igreja, só que essas igrejas não pregam a salvação. Só fala de dinheiro e heresias, teologia de prosperidade. A única igreja que eu sei que é uma igreja que fala realmente da palavra de Deus é daqui 7 quilômetros, ele falou acho que uns 10, 15 quilômetros da minha casa, da minha casa ou da minha cidade. Claro, se uma pessoa realmente quer congregar, quer ter uma vida com Deus, por mais que ele fosse uma vez por mês, mas ele andava os 15, 20 quilômetros, ainda mais de carro ainda, só para ir congregar. Passa por todas, na frente de todas aquelas igrejas heréticas, atravessando a cidade só para ir numa igreja onde só fala salvação, onde você vai ler que você precisa ser salvo, que você precisa se arrepender, certo? Dane-se os lados materiais, se preocupa com o seu lado espiritual. Isso se ele quiser, né? Senão, caso contrário, vai ser mais uma dessas pessoas que se diz ser igreja de Jesus, só que se ele não for congregar, amanhã ou depois, ele vai cair no pecado. Devemos congregar sim, meu amigo. Devemos realmente congregar. Eu tentei sair dessa, não deu certo. E a partir do momento que eu comecei realmente a ler a Bíblia de verdade, eu percebi que eu preciso congregar. Para você ter uma ideia de tudo que falaram durante a semana de mim, me xingaram, me criticaram. Eu estava falando com Deus, chegou uma hora que eu pedi o espaço. De um lado os ímpios me criticam de uma forma que eu vivo, de uma ideologia que eu tenho. De repente, de um outro lado, alguns que se dizem crentes também me criticam. Quer dizer, eu me senti encurralado, que eu não sabia mais o que fazer. Tipo assim, o lado direito não tá bom para mim, me critica. O lado esquerdo também não tá bom para mim, me critica. Quando eu vou à frente, eu deparo com todos eles ali, feito uma corrente. Mas se eu olhar para trás, tipo, querer voltar para trás, eu só vejo desgraça da minha vida. Aí vai chegar uma hora que nem eu falei para Deus. Me leve. Me leve. Me leve porque eu não tenho mais espaço nenhum neste mundo. Só que, como o Espírito Santo fala com a gente, eu fui hoje congregar numa outra igreja, que eu fui conhecer, certo? E o Espírito Santo falou justamente o que eu precisava falar, usou simplesmente aquele pastor. E olha que nós desfolhamos a Bíblia. Mas nós estávamos lá em Pedro, de repente paremos lá no Gênesis, de repente paremos no Coríntios, de repente paremos lá em Mateus, certo? E ainda por finalizar, participemos da ceia do Senhor. E agora muitos de vocês
vem me dizer que você é a igreja de Jesus e não congrega? Vocês vão ser os primeiros a aceitar a marca da besta. Já aceitaram a marca da besta. A marca da besta não é só no dia do Apocalipse, dos eventos apocalípticos, não. A marca da besta já está acontecendo aí, ó, há muito tempo e você não percebeu. Só o fato de Satanás soltar o veneno que você não deve congregar, que você é a igreja de Cristo, não precisa congregar, já é uma marca da besta, meu camarada. Por isso que diz que o diabo vai conseguir enganar até os escolhidos, e você foi um escolhido e aceitou a marca da besta. Você é um escolhido de Deus e está aceitando a marca da besta. E outra, a mensagem que está chegando para você, que se diz que é a igreja de Cristo e não congrega, Deus vai levantar ex-pastores, Deus está chamando os ex-obreiros como eu, Deus está chamando esses que um dia pregaram a palavra de Deus para realmente pregar o verdadeiro evangélico. Por quê? Claro, não vamos negar. Não vamos negar que a maioria das igrejas estão corrompidas, sim. Não vamos negar. Por isso que eu não estou defendendo placa de igreja. Não vamos negar que realmente a igreja está corrompida. Realmente muitas igrejas, esses falsos pastores, em vez de levar as pessoas à redenção, levar as pessoas a ter uma vida com Deus, a caminhar com Deus, abrir os olhos delas, avisar que está acontecendo, que Jesus está chegando, o anticristo já nasceu, tá? O anticristo já nasceu, tá bom? Ele está sendo preparado para governar o mundo. E nós não vamos chegar no próximo século. Eu acredito que nem eu vou sobreviver daqui uns 4, 5 anos, não. Tá por quê? Porque Deus mandou eu esperar um pouco. E aí, meu camarada, aí eu quero ver o que você vai fazer. Está sendo enganado, imbuindo, tomando de veneno deste mundo. A Bíblia fala, o próprio Senhor fala, que nós não devemos se contaminar com as coisas deste mundo. Não devemos aceitar as coisas deste mundo. Quando realmente é cristão de verdade, ele congrega, entendeu? Eu não estou falando de dar dinheiro, eu estou falando de congregar, eu estou falando de buscar, eu estou falando de viver uma vida para Jesus. Porque dentro da igreja você pode ser uma pessoa, na frente do pastor você pode ser uma pessoa, mas quem garante que você é aquela pessoa legal na frente do pastor? Quem garante que você é a mesma pessoa? Porque muitos, quando saem para fora da parte da igreja, é pior do que o Satanás lá fora. É pior. Claro que existem igrejas mesmo com coisas que não tem mais cabimento. Já foi avisado mesmo na palavra de Deus. Claro que hoje se você não souber congregar, você está ferrado, porque você vai entrar numa igreja que estão levando pessoas a fazer barganha com Deus. Mas ainda existem igrejas que falam da palavra de Deus. Eu estou falando aqui ao vivo. Ao vivo eu não estou me enganando não, pessoal. Eu não estou me enganando não. Eu já vim de uma igreja que praticava heresias, que pratica heresias. Que eu descobri que ainda estão fazendo falsos testemunhos. As pessoas que eu conheço pessoalmente aqui, eu vou falar daqui, da minha cidade, de Campo Largo. As pessoas que eu conheço aqui da minha cidade de Campo Largo, que estão nessas igrejas, que praticam heresia e teologia da prosperidade, estão com a vida pior do que eu. Pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia,
a minha encarregada lá, que nós trabalhamos na mesma sessão, ela sabe que eu vou na igreja. E um dia ela tinha falado de uns inquilinos dela que me conhece. Que chegou até e falou pra ela, aquele cara saiu da igreja. Cuidado, hein? Né? Cuidado, hein? Cuidado que ali, lá no trabalho, lá ele... Cuidado, hein? Mandou tomar cuidado. E ela falou pra mim. Falou, pessoa conhece assim, assado, lá e tal. Falei, é da Igreja Universal? É da Igreja Universal. É mesmo, da Igreja Universal, lá, tal. Ah, falaram isso de mim? Ah, falaram. Eu falei, por isso que eu saí. Porque lá dentro começaram a falar mal de mim, só porque eu era ex-obreiro. E agora eles, que eu conheço também há tanto tempo, falarem mal de mim. Daí foi o que eu falei. Bom, eu tenho minha vida com Deus. O que manda é o caráter. Eu não tô nem aí. Só que é o seguinte, esses dias, ela bem assim, ô Gerdau, me diz uma coisa, sabe aqueles que eu falei lá? Ah, da Igreja Universal? É, sabe? Eles estão me devendo aluguel e não me pagam até agora. Eu falei, mas agora, desse mês? Não, lá do mês de junho. Junho ou julho? Ela dela, a pessoa, não, mês de julho. Eu falei, claro, era mês de fogueira santa de Israel. Aonde que você não pode pagar conta, não pode pagar água, não pode pagar luz, não pode fazer compra. Tudo o dinheiro que você tiver, se coloca no envelope. Se você crê em Deus, se você ama Deus, se você quer ter seu sonho realizado, se você quer ter seu carro, sua casa própria, se você quer ter um casamento abençoado, é a hora do sacrifício. E aí, estão envergonhando o nome do meu Senhor Jesus, porque eles deram todo o dinheiro para uma igreja no altar da Universal, aqui em Campo Largo, viu? Quem tiver em Campo Largo pode tirar prova comigo. Eu subi isso ontem e posso provar, certo? E fazem parte do evangelho, do grupo de evangelismo, tá bom? E em breve estou para ser levantado a obreiros, tá? Tá bom? Mas estão devendo lá o aluguel. Aí daí ela pega e fala, oxa, tudo bem, eu preciso do dinheiro, né? Tudo bem, vocês são da igreja, mas eu acho que eles fizeram errado. Você não acha, Gerdau? Que Deus me perdoa. Eu falo, não, mas é claro que eles fizeram errado. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi assim que Jesus falou. Envergonha. E aí, chega pro Gerdau, pergunta, você tá devendo, Gerdau? Eu tô. Aonde? Na van. Porque eu tenho um crédito livre. E se eu quiser lá, eu posso gastar mais de R$2.000, porque ainda tenho mais de crédito. Gerdau, você deve? Devo. Pra quem? Eu devo minhas continhas aí, quando eu ia pagando aí com cartão de crédito. Caramba. Mas aquele lá, inquilino lá, Gerdau, ele não paga aluguel, mas ele tem carro. Mas o carro dele, vou te falar, né, Gerdau? Dessa grossura para pagar. Eu não, meu carro tá quitado. Ué, mas como tá acontecendo isso? Meu amigo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E eu tô muito feliz. Esse sim é testemunho verdadeiro para honrar o nosso Senhor e não dar falso testemunho. E digo mais, nenhum deles é abençoado em fogueira santa de Israel. Então isso são pessoas que estão sendo enganadas nessas igrejas. Então por isso que eu falo, existem igrejas assim? Existem. Existe problema com igrejas assim? Existe. Mas não podemos deixar de congregar por causa deles. Porque nem todas as igrejas são iguais a este. Quem é aí é pastor ou algum membro de alguma igreja de Campo Largo, quiser me convidar
para ir fazer uma visita na sua igreja, para mim só congregar, não vou pregar, né? Porque eu não tenho espaço para isso. Mas o dia que quiserem que eu pregue a palavra de Deus, eu vou lá e prego. E não cobro nada. Então as minhas pregações são aí. Mas só para convidar, mas só para me chegar e dizer. Aqui de Campo Largo, a PIB, Primeira Igreja Batista de Campo Largo, não tem prática de heresias e não leva as pessoas à teologia da prosperidade. Falar de salvação. A outra igreja é IBC, Igreja Batista Cristã, aonde eu também já fui congregar. Lá também é só louvor, redenção, palavra de Deus mesmo. Não tem barganha com Deus, nem teologia da prosperidade, nem heresias. E hoje que eu fui conhecer a igreja... esqueci de novo, porque é uma igreja que está com 1 ano e pouco aí já. Embaixadores de Cristo. Ali, porque para baixo da piota ali, sabe? Do lado direito. Então ela tá lá. Fui lá, não tinha prática de heresias e não tinha levando as pessoas a fazer barganha com Deus. É palavra de Deus mesmo. O pastor falou de salvação, falou que você tem que se arrepender, falou coisas realmente do Espírito. E Bíblia por Bíblia, folhando e folhando. Certo? Não foi dado um estudo bíblico para o povo ler. Então, meu amigo, se você que se diz ser igreja de Jesus e não congrega, você pode ter certeza. Você vai ser um dos primeiros a aceitar a marca da besta. Porque já aceitaram, né? Já estão com isso aí já na cabeça mesmo. E que vocês não têm vínculo nenhum com o Senhor Jesus. E que tudo que vocês falam é mentira. É mentira. Porque se tudo isso que vocês falam bonito até, não, nós congregamos, nós isso, falam bonito até, talvez o mundo seria totalmente diferente com vocês. Mas não é. Mas não é. Certo? Vocês já provaram do Evangelho. Vocês conheceram a palavra de Deus. Vocês foram também ouvidos até por esses pastores. Teve conselhos. Foi ensinado até como usar a sua fé, a caminhar na fé. Certo? Só que hoje, vocês não estão ensinando os outros. Vocês receberam o alimento e não querem dar o alimento. Vocês foram acolhidos e não querem acolher. Um dia vocês tiveram fome, deram vocês de comer. Os outros estão com fome e você não quer dar de comer. A comida que eu falo, a fome que eu falo, é espiritual. É espiritual. Então essa é uma das grandes verdades que está aí com essas pessoas, tá? Então vocês que se dizem eu sou igreja de Jesus e não congrega, então vocês nada mais igualzinho a que nem eu falei no início. Então vocês são igualzinho àqueles que dizem que o ET está no meio de nós. Quer dizer, os se dizem igreja de Jesus estão no meio dos ímpios, estão no meio dos incrédulos, querem passar pela porta larga, querem facilidade no evangelho, né? Não querem sofrer as consequências, não querem carregar a cruz, certo? E seguir os passos de Jesus, não querem compromisso com o Senhor Jesus, não querem nada. Eles querem assistir o Big Brother Brasil, né? Assistir as novelinhas da Globo, né? Assistir um filminho de Jesus aqui, um filminho de Jesus lá, né? É só isso que eles querem. E nada mais. Então abre o teu olho, meu amigo. Abre o teu olho, porque o Senhor Jesus está voltando. Abra teu olho, porque hoje à noite pedirão a tua alma. Jesus mesmo fala, louco, hoje à noite pedirão a tua alma. E para quem você tem preparado? Para quem você está preparado a sua alma? Para Jesus ou para o diabo? Continue. Continue nos vícios. Continue nas drogas. Continue bebendo. Continue mentindo. Continue na corrupção. Continue. Continue. Só que lá na frente, você vai enfrentar o juízo de Deus. Lá na frente, você vai dar de frente
com o grande juiz. Aí, meu camarada, é tarde demais. É muito tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma semana totalmente abençoada. E que fique essa reflexão para vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, você pode me procurar no Message. Quem tiver no WhatsApp, me procure. Se precisar de alguma orientação, alguma coisa, se tiver no meu alcance, eu vou lá, oriento através da palavra de Deus. O que eu recebi, eu faço questão de passar. Quem me conhece, que fale por mim. Certo? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.